Bem-vindos a um novo vídeo do canal, hoje abordando o concreto estrutural, focando em sua classificação. Vamos apresentar a NBR 8953, que estabelece as classes do concreto em função de sua massa específica, resistência à compressão axial e consistência. É uma aula elaborada pelo professor Ronald. Meu nome é Ela e sou um avatar do curso de Engenharia Civil da Urcamp. Compreender as características físicas e mesmo químicas dos materiais componentes do concreto é fundamental para a boa execução de serviços de engenharia, que devem estar sempre em conformidade com as normas técnicas vigentes. Concreto estrutural é um material de construção composto por uma mistura de cimento, água, agregados finos, como areias e agregados grossos, como britas e ainda pode conter aditivos e adições. Ele endurece com o tempo, formando uma massa rígida e resistente, usada em uma variedade de estruturas, desde edifícios e pontes até estradas e fundações. Concreto estrutural é um tipo de concreto especialmente projetado para ser utilizado em elementos estruturais de construções, como vigas, lajes, fundações e pilares. O concreto estrutural possui características específicas de resistência à compressão, durabilidade e rigidez, adequadas para suportar cargas e forças a que a estrutura estará sujeita. Conhecer suas características é fundamental para o controle de qualidade de um dos materiais mais importantes da construção civil. Mas, nesta aula, vamos inicialmente verificar a classificação dos concretos de acordo com sua massa específica, resistência à compressão e consistência. A NBR 8953 é uma norma técnica brasileira, que classifica os concretos de acordo com sua massa específica, resistência à compressão e consistência. Conhecer a classificação dos concretos pode ajudar você a ganhar tempo e evitar enganos na escolha da matéria-prima de uma obra, principalmente se for uma grande obra. A NBR 8953 se aplica a concretos leves, normais ou pesados, misturados em canteiro de obra ou dosados em central, no próprio local da obra ou fora dela, utilizados em elementos de concreto simples, armado ou protendido, bem como em elementos armados com perfis rígidos de aço. A NBR 8953 ainda se aplica a concretos com estrutura interna fechada, compostos e adensados de forma a não reter ar, além daquele intencionalmente incorporado, preparados a partir de mistura de cimento, agregados, água e eventualmente, aditivos ou adições. A NBR 8953 só trata de concreto estrutural, isso quer dizer que ela não se aplica a elementos construtivos que tenham funções de vedação, pavimentação ou decoração, como calçadas, bancos, cobogós, balaústres e vasos. No item 3 da NBR 8953, podemos verificar as definições dos tipos de concreto, de acordo com a sua massa específica. Lembrando que essa classificação refere-se a concreto endurecido. Esses concretos, que são classificados de acordo com a sua massa específica, possuem os seguintes limites. O concreto normal deve ter uma massa específica seca entre 2.000 e 2.800 kg por metro cúbico. O concreto leve deve ter uma massa específica seca inferior a 2.000 kg por metro cúbico. O concreto pesado ou denso deve ter uma massa específica seca superior a 2.800 kg por metro cúbico. A NBR 9778 de julho de 2005, versão corrigida realizada em 29 de setembro de 2009, estabelece os procedimentos para a realização do ensaio para verificação da massa específica de um corpo de prova de concreto. A NBR 8953 define que os concretos com resistência à compressão inferior a 20 MPa não são estruturais. A resistência à compressão é a medida da capacidade do concreto de resistir a forças que tentam comprimi-lo ou esmagá-lo. Essa resistência indica se o concreto é adequado para certas aplicações na construção civil, determinando se ele pode suportar as cargas e pressões a que será submetido, sem falhar. Na NBR 8953, os concretos para fins estruturais são classificados nos grupos 1 e 2, conforme a resistência característica à compressão, determinada a partir do ensaio de corpos de prova moldados de acordo com a NBR 5738 e rompidos conforme a NBR 5739.
Esses valores são apresentados na tabela 1 dessa norma, sendo permitida a especificação de valores intermediários. A NBR 5738 prescreve o procedimento para moldagem e cura de corpos de prova cilíndricos e prismáticos de concreto. Esta norma não se aplica a concretos com abatimento igual a zero ou misturas relativamente secas, como as empregadas para a produção de tubos e blocos, para a preparação de concreto para barragens, e concreto compactado com rolo. A NBR 5739 especifica o método de ensaio para a determinação da resistência à compressão de corpos de prova cilíndricos de concreto, moldados conforme a NBR 5738, e testemunhos extraídos conforme a NBR 7680 parte 1. A NBR 16.886 estabelece os procedimentos para coleta e preparação de amostras de concreto fresco para a realização de ensaios ou moldagem de corpos de prova para ensaios de concreto endurecido. A NBR 7.680, em todas as suas partes, estabelece os requisitos exigíveis para os processos de extração, preparo, ensaio e análise de testemunhos de estruturas de concreto. A parte 1 da NBR 7680 trata especificamente das operações relativas à resistência à compressão axial, de corpos de prova cilíndricos de concreto, extraídos da estrutura. A consistência do concreto refere-se à sua fluidez ou maleabilidade, antes de endurecer. A consistência do concreto é uma propriedade importante, que afeta a facilidade com que o concreto pode ser misturado, transportado, aplicado e compactado. A consistência adequada garante que o concreto preencha completamente as formas e envolva as telas e vergalhões adequadamente, sem segregação ou perda de homogeneidade. Na NBR 8.953, os concretos para fins estruturais são classificados em classes de abatimento, cada uma adequada a uma aplicação diferente, determinada pelo ensaio de abatimento do tronco de cone, de acordo com a NBR 16.889. A tabela 1 que estamos visualizando pertence à NBR 8.953, e nela visualizamos o abatimento adequado para tipo de aplicação. A NBR 16.889 define um método para a determinação da consistência do concreto fresco, pela medida de seu assentamento. Esse procedimento pode ser realizado tanto em laboratório como em obra. O método é aplicável aos concretos plásticos e coesos, que apresentem abatimento no intervalo entre 10 e 250 mm, como resultado do ensaio realizado de acordo com esta norma. Obrigado pela paciência em assistir este vídeo até o final. Hoje foi apresentada a classificação dos concretos, de acordo com o que prescreve a NBR 8.953. Nos próximos vídeos, iremos apresentar mais sobre a produção de concretos, tudo de acordo com as normas técnicas. Até o próximo vídeo.